As suas atitudes mentais e corporais têm o poder de interferir no seu eixo hormonal. Quer saber como? Fica comigo. Olá, eu sou o professor Paulo Candé e estou aqui hoje para te mostrar como as tuas atitudes mentais e corporais têm o poder de mexer com o teu eixo hormonal, seja você homem ou mulher. O Napoleon Hill, no livro dele intitulado Atitude Mental Positiva, ele fala com muita propriedade sobre justamente algo que as pessoas não dão importância hoje em dia, mesmo porque elas não têm o conhecimento para isso. Mas eu estou aqui para corrigir essa falha que as pessoas acabaram introjetando dentro delas, que fez com que hoje surgissem e reaparecessem tantas doenças que até certo ponto muitas pessoas poderiam pensar que simplesmente tinham desaparecido, e não é isso que aconteceu. Tem 5 hormônios, que vocês devem ter o maior carinho e atenção em tudo que diz respeito a eles, porque o que me afeta você também. Desses 5 hormônios, um é chamado de hormônio do poder, o outro, hormônio do amor, e os outros 3 são chamados de hormônios da alegria. Os hormônios da alegria são serotonina, endorfina e dopamina. Por que eles são chamados de hormônio da alegria? Porque sem esses hormônios, ninguém consegue sentir-se feliz. Ninguém. O problema é que até a produção desses hormônios, que deveria ser muito natural, hoje se desvirtuou completamente. E eu vou explicar para vocês como é que isso acontece. Em um vídeo anterior aqui, nós conversamos sobre os 6 medos. Todos os outros medos que não estejam no meio desses 6 vão sempre decorrer de um desses 6. Então o que é que acontece? Depois de 15 meses, as pessoas tendo as suas mentes bombardeadas com programações preditivas com fique em casa, distanciamento social e etc., acabou fazendo com que o organismo delas necessitasse de cada vez mais doses maiores de principalmente esses 3 hormônios chamados hormônios da alegria. O problema nisso é o seguinte: por exemplo, você sabe por que um drogado ele não consegue parar de se drogar e sempre continua se drogando? Porque, por exemplo, vamos imaginar cocaína. Toda vez que um viciado faz uso da cocaína, o organismo dele secreta um hormônio chamado dopamina. Bem apropriado esse nome, não é isso? Porque realmente ele fica dopado. Então, ele fez uso da droga, o organismo dele vai secretar dopamina. Sabe qual é o problema disso? É esse mesmo hormônio da dopamina que o organismo secreta quando ele faz uso da cocaína, que o organismo de uma pessoa que é viciado em Coca-Cola secreta quando ela toma Coca-Cola. Percebem a similaridade? É esse mesmo hormônio que é secretado no caso daquele homem, por exemplo, que é viciado em masturbação. Ou seja, não é porque o nosso corpo produz algo que significa dizer que aquilo vai ser bom para a gente. Então, na realidade, a questão está muito mais ligada a como a gente lida com a gente mesmo, porque afinal de contas, as nossas atitudes mentais e corporais são simplesmente um reflexo daquilo que a gente tem dentro. Agora eu vou explicar como é que isso afeta você e como é que você pode corrigir. Como é que você reconhece uma pessoa que está triste, que está mal, que está se sentindo para baixo? Simples. Uma pessoa assim vai ter sempre os ombros fechados. Existe uma coisa chamada congruência mental, que eu já falei aqui no canal. Se toda vez que você se enxerga no espelho, você está com os ombros fechados, a sua mente, tendo visto a imagem de você com os ombros fechados, ela vai começar a trabalhar para se tornar congruente com o seu corpo. Ou seja,
Essa atitude corporal é de quem está para baixo, de quem está mal, quem está com medo, quem está deprimido, quem está triste. Então a mente começa a trabalhar para ficar congruente com o corpo. E aí a pessoa naturalmente ela começa a ficar para baixo. É por isso que é tão importante a gente começar a conhecer sobre a linguagem do corpo, como ela é importante. Mas isso ainda não é a dica. Isso é algo muito básico. Lembra que eu falei que a ocitocina é o hormônio do amor? A ocitocina é um hormônio que está ligado diretamente à mulher. Já que a mulher ela necessita que o corpo produza a ocitocina no momento do parto, porque a ocitocina vai induzir o parto. Aí eu pergunto para vocês, será que é mistério que nos últimos anos tem se multiplicado tanto os partos cesarianos? Por que será? Já que a ocitocina induz o parto, por que é que a maioria das mulheres hoje em dia tem parto cesariano? Não é muito difícil de chegar à conclusão disso. Não é difícil. Pois eu vou dar uma dica agora. Da mesma maneira que a ocitocina é importante para a mulher, a testosterona também é para o homem. Só que existe uma atitude corporal que faz com que naturalmente tanto a ocitocina quanto a testosterona caiam. E que atitude corporal é essa? Quando você tem os ombros fechados e ou o olhar inclinado para baixo. Esse tipo de atitude corporal, mesmo que você não se veja no espelho, vai fazer com que o seu corpo passe a produzir mais cortisol do que normalmente ele produz. Quando é que o cortisol é produzido? Quando a pessoa está estressada, quando está nervosa, quando está triste, quando está preocupada. Então eu vou repetir. Essa atitude corporal faz elevar o nível do cortisol, e o cortisol alto é sinônimo de testosterona e ocitocina baixa. Como é que você faz para corrigir isso? É corrigindo a postura? Sim, também. Só que eu vou te dar outra dica. É uma dica de ouro que você deve guardar para você. E essa dica eu chamo de a linha do horizonte. O que é isso? Imagine sempre que à sua frente está a linha do horizonte. E o que é que você vai procurar fazer? Procura sempre posicionar a ponta do teu nariz nem acima e nem abaixo da linha do horizonte. Por quê? Quando o nariz ele está acima da linha do horizonte, essa atitude corporal transmite para quem está te vendo não a ideia de segurança, mas a ideia de arrogância. Da mesma maneira que a ponta do nariz posicionada abaixo da linha do horizonte faz naturalmente o teu corpo passar a produzir mais cortisol. Naturalmente, quando você está com o nariz abaixo da linha do horizonte, se você é homem, tua testosterona vai cair. Se você é mulher, tua ocitocina vai cair. Sabem por que isso se tornou uma realidade tão séria nos dias de hoje? Por uma razão muito simples. Existe algo que quando a pessoa faz uso, naturalmente a ponta do nariz dela está abaixo da linha do horizonte. Sabe o que é? Eu não vou dizer, eu vou mostrar. É isso aqui, ó. Naturalmente, quando a pessoa usa uma dessa, pode observar na rua, no seu dia a dia. A tendência natural é a pessoa que está usando isso daqui começar a posicionar a ponta do nariz abaixo da linha do horizonte. Com isso eu estou dizendo que é para não usar essa porcaria aqui? Não. O que eu estou dizendo é que você observe-se. Passe a cuidar de si mesmo. Existem coisas que realmente te induzem a assumir uma atitude corporal negativa que vai fazer com que você comece a produzir efeitos na sua fisiologia que você nunca poderia pensar que fosse em razão dessas atitudes. Agora, para encerrar, já que vocês entenderam o espírito desse vídeo, eu vou ensinar para vocês uma coisa que o Napoleão Hill
ensina nesse livro dele, Atitude Mental Positiva. Ele diz que todo mundo, quando nasce com uma medalha. E essa medalha tem duas faces. Em uma face está escrito AMP. E na outra face está escrito AMN. Alguém já deve ter deduzido que AMP é Atitude Mental Positiva. Por outro lado, AMN significa justamente Atitude Mental Negativa. Como é que você conduz o seu dia? Com atitude mental positiva ou negativa? Como é que você conduz o seu dia? Com a sua medalha voltada com a AMP para frente ou com a AMN? Pensa direitinho. Como eu já falei outras vezes, o meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, já que eu sou um resolvedor de problemas de saúde da vida dos outros. É para isso que eu estou aqui. Justamente com esse mesmo espírito é que a gente está relançando essa semana o treinamento de shiatsu scalpiano. Prestem atenção no YouTube, no Telegram. Quando houver o lançamento, nós vamos concomitantemente fazer o lançamento de um vídeo explicando o porquê da gente fazer esse relançamento. Abração para todos, muita paz para vocês, a MP sempre voltada para frente, e você sabe, Deus já nos abençoou. Gratidão imensa por você estar aqui com a gente. Tchau, tchau.